Com um número cada vez maior de lideranças criminosas se escondendo no Rio de Janeiro e daqui capitaneando, dando ordens para que o terror seja imposto nos seus estados de origem, fica uma pergunta que talvez o governo federal e as Forças Armadas deveriam se fazer. O Rio de Janeiro se tornou um problema para o Brasil? Sobre isso, discutiremos neste vídeo. Se, afinal de contas, o estado e a cidade chamada Maravilhosa se tornaram, por conta da criminalidade, um problema que o Brasil como país deveria se juntar para resolver? Após a vinheta, vamos falar sobre isso. Fala pessoal, Professor Diego Alves com vocês aqui no canal Papo de História. E hoje vamos falar do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio de Janeiro se tornou um narco-estado? O Rio de Janeiro se tornou um problema para o Brasil? Ou não é de hoje que vocês têm visto nas reportagens o cenário de violência que cada vez mais toma o estado e a cidade do Rio de Janeiro? Eu sei, para quem estuda os dados, percebe que o Rio não é o estado mais perigoso, mas pela importância histórica e a relevância que o Rio tem, é óbvio que as notícias de violência sobre o Rio acabam tendo um realce por parte da imprensa especializada, principalmente a grande imprensa, e aí entenda-se Rede Globo, SBT, Record, enfim, Band, entre outras, tá? E a principal emissora do Brasil, que é a Globo, não é? Pelo valor que arrecada, que recebe, enfim, pelos lares que alcançam, ela tem a sua sede no Rio de Janeiro. A Globo é uma emissora carioca. Então, a política carioca, ela repercute no Brasil. A despeito disso, é fato. Nós temos acompanhado há anos a notícia de que chefes de organizações criminosas têm vindo se homiziar aqui no Rio. Eles acabam recebendo guarita e daqui continuam tocando, não é, a ordem lá nos seus estados. É claro, né, eles têm uma rede de contatos e mesmo aqui homiziados continuam controlando seus estados. E isso de várias facções, tá pessoal? Nós temos tanto na maioria do Comando Vermelho como do TCP, tá legal? Então os principais comandos da criminalidade do Rio de Janeiro têm recebido esses aliados, por assim dizer, de outros estados, e aqui dando guarida para eles, tocando um caos, não apenas no seu estado de origem, porque eles recebem essa expertise, mas também caos aqui no Rio, porque essas pessoas não estão de férias, elas acabam tendo que fazer crimes aqui também, saltos em shoppings, como uma quadrilha que seria do Ceará. Houve uma operação na Rocinha, né, uma ameaça de operação na verdade, mais de 400 pessoas ligadas ao tráfico de drogas do Ceará estarão escondidos lá, entre outros na Maré, muitos paraenses, até que culminou, como nós vimos, na operação que houve no complexo da PEN, do Alemão, né, com mais de 100 mortos, certo? E ali você viu que a maioria eram pessoas de outros estados, né? Mas não só ali, que esse foi o ápice, aquela operação escancarou uma realidade. Cada vez mais criminosos de outros estados têm vindo se homiziar aqui no Rio de Janeiro e fortalecer a sua rede de criminalidade. Por isso uma questão que se tem levantado, e as forças de segurança do Rio têm falado sobre isso, é o seguinte: é preciso uma cooperação maior entre o governo federal e o estadual e, é claro, com a ajuda das Forças Armadas. O governo do estado tem reclamado que o governo federal não ajuda como deveria, já que dispõe da Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Federal e aí outras agências de inteligência que poderiam participar disso também. Então, essa é uma reclamação constante do governo estadual. É claro, o governo federal, em contrapartida, diz que raramente é procurado pelo governo estadual. Então fica um jogo de empurra. Além da reclamação da DPF, a DPF das favelas, que surgiu na época da Covid, que inibiria as ações em comunidades como vinham acontecendo e teriam que ter um trâmite até que essas operações fossem liberadas, tá? Não é que proibia, né? Mas colocava vários empecilhos, tinham que ter certas situações, tá? Passava por vários trâmites para que as operações acontecessem. É claro, há proibições de uso de helicóptero,
entre outros equipamentos que a polícia tinha. Tudo isso vai se somando, não é, a um avanço cada vez maior da criminalidade, entenda-se principalmente o Comando Vermelho, que vai tomando, não a cidade, mas o estado do Rio. O crime organizado é inteligente, ele percebe essas dificuldades das autoridades e se aproveita disso para esticar os seus tentáculos. E repito, quando ele recebe essas lideranças, eles estão partilhando informação e táticas. E a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Norte. Vimos o que está acontecendo na Bahia. Então, a pergunta é válida. O Rio de Janeiro se tornou um problema para o Brasil? Há reclamação também do Exército. Vamos lembrar que nós temos um comando militar aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Vila Militar, e sempre pensou-se nisso. Eles não poderiam participar de forma mais efetiva? O Estado gasta muito dinheiro com os militares, e qual é o retorno disso, já que não estamos em guerra? Se nós temos um comando militar aqui plantado no Rio de Janeiro, ele não poderia ser mais efetivo? Nós temos roubo de cargas na Avenida Brasil, que por mais que passe por obras, não adianta você ter obra e o cara indo trabalhar no ônibus, tomar um tiro na cabeça e morrer. Como já aconteceu ali na própria Brasil, próximo da entrada da Cidade Alta, quando em uma das operações para pegar o Peixão, esses caras atiraram nas pessoas. Vimos um trabalhador que morreu com a marmita do lado. Então eles causam terror aqui e terror em outros lugares também. Por isso a questão de hoje é importante. O Rio é um problema para o Brasil? Eu repito. Nós deveríamos parar, pensar e discutir sobre isso. Porque é fundamental que haja cooperação. Cooperação. E cada vez menos temos visto isso. Período político, então, como o ano de 2026, aí é que vai ser um atacando o outro, porque cada um defende o seu lado político, a sua ideologia. Eles não têm um plano de município, não têm um plano de estado e não têm um plano de Brasil. Enquanto não tiverem um plano de Brasil, um plano de coletivo, isso aqui não vai dar certo. Por isso, nosso papel aqui no Papo de História não é falar apenas dos fatos, acontecimentos históricos, mas trazer uma reflexão para você, para que nós possamos caminhar juntos, pensar juntos e, de alguma forma, pressionar para que políticas públicas sejam aplicadas. Mais uma vez, agradeço a você que chegou até aqui, peço que compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas, curta, comente, inscreva-se nesse canal, porque é muito importante que nós venhamos a discutir cada vez mais. Eu entendo que o aprendizado parte por partilhas, é uma troca de informações, é uma boa conversa. Então quando nós despertamos as pessoas para que elas entendam isso, que se a política não for uma política de diálogo, de conversa, uma política que realmente pense em um projeto municipal, estadual e nacional, ou seja, cada ente entendendo as suas etapas, nós não vamos evoluir. Segurança, num país tão violento como o nosso, não é responsabilidade apenas de um órgão, de um ente. Todos deveriam sentar e discutir isso. O Rio é a cara turística do Brasil. Nós não podemos normalizar arrastões, não podemos normalizar preços abusivos na praia, não podemos normalizar isso. Se nós nos indignamos quando um brasileiro é morto, espancado, roubado fora do Brasil, nós não podemos fazer menos quando aqui dentro a nossa população é morta. Quando motoboys trabalhando são mortos. Quando pessoas que são abordadas por traficantes se assustam, tomam um tiro na cabeça e perdem a vida. Quando crianças, como aconteceu em Belfort Roxo, são baleadas porque o vagabundo noiado na biqueira ou na barricada quis atirar. Isso não é normal, isso não deve ser normalizado. Nós devemos nos posicionar contra isso da forma mais inteligente possível e pressionando sempre os políticos. Então, inscreva-se nesse canal, compartilhe mesmo e vamos juntos discutir não apenas os aspectos históricos, mas lutar e exigir melhorias dos nossos políticos. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.